E a palavra de Deus hoje está aqui no livro de Tiago, no capítulo 2, no versículo 14. Ela fala: a fé sem obras, ela é morta. É o título já dessa palavra, já nos diz muito. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Aqui essa mensagem é uma das mensagens mais impactantes da Bíblia, porque é uma mensagem que nos faz despertar. As pessoas, elas falam tanto, mas tanto, de doutrinas, de como você deve ser, de como você deve agir. As pessoas sabem falar tanto de que você está errado, de que você está certo. As pessoas querem falar e apontar tanto que, olha, esse é o caminho certo, esse é o caminho errado, esse. Mas entenda essa mensagem. A fé sem obras, ela é morta. Mostra essa fé sua sem obras e eu vou mostrar as minhas obras, através das minhas obras, a minha fé. É justamente isso. Você não precisa tanto falar, o que você precisa é agir, é a ação. O muito falar faz com que a pessoa seja tola. Existe lá em Provérbios várias passagens onde a palavra nos diz isso. Você muito falar são palavras vazias, são palavras que elas não se sustentam, porque apenas elas são palavras. Elas não têm ali sustentabilidade através de uma ação, de uma característica, de algo que você faz para que aquilo realmente se torne realidade. Isso é a fé com obras. Ela tem realmente poder na sua vida. Essa fé, quando você a coloca em prática, quando você age, ela traz ali na sua vida tudo à existência. Abraão, como aqui essa mensagem, se você ler aí na sua casa até o final desse versículo, desse capítulo, você vai ver ali o exemplo de Abraão, que ele teve fé. Apesar de todas as circunstâncias, de todas as formas, que tudo dizia o contrário, que a fé dele não era ali, que a fé dele estava crendo em algo que não ia acontecer. Ah, mas como que eu vou ter filho? Como que eu vou ter filho com 100 anos? Como eu vou ter filho se a minha esposa, ela já não tem mais os costumes das mulheres? Como é possível isso? Mas ele não se preocupava, ele nunca falou isso. Ele sabia que a promessa de Deus iria se cumprir. É exatamente isso. O que você precisa é entender de todo o teu coração de que tudo o que você precisa é acreditar, é confiar, é saber que a sua confiança, ela tem grande galardão, ou seja, tem grande recompensa. A confiança, ela traz recompensa para a vida daquelas pessoas que esperam pelas promessas, da vida daquelas pessoas que aguardam pelo cumprimento de cada uma delas. Então, coloque a sua fé em ação. Não se preocupe em falar, não se preocupe em demonstrar, não se preocupe com aquilo que as pessoas estão falando ou dizendo ou acreditando ou... Não se preocupe em provar nada para ninguém, não se preocupe com o que as pessoas possam estar falando, mas se preocupe em ser. Se preocupe em estar realmente. Se preocupe em demonstrar a sua fé através das obras. E como você demonstra a sua fé? Como que você demonstra a sua confiança em Deus? Quando você vive as batalhas, vive as lutas e você continua crendo. Porque o que adianta? Uma pessoa que vive dizendo que acredita em Deus, vive dizendo que confia em Deus, mas na hora da adversidade ela esmorece. Na hora da adversidade ela blasfema, ela murmura, ela reclama. De nada vale. Ou seja, ela tem fé, mas é uma fé sem obras, é uma fé apenas de palavras, porque na hora que ela é provada, ela não tem a aprovação. Na hora que ela é colocada ali à prova, ela não consegue passar pela luta, porque a fé dela não se sustenta. Nada que seja ali só por palavras vazias não consegue permanecer por muito tempo. Por isso que muitas pessoas, elas são chamadas. Deus chama, Deus ele convida, Deus ele atrai. Mas poucas realmente são escolhidas. E o que seria isso? Poucas se fazem escolhidas. Sempre costumo complementar de uma maneira que você possa entender essa passagem. Muitos são chamados, porém poucos os escolhidos. Ah, então quer dizer que Deus chama todo mundo, mas escolhe alguns? Não. Muitos são chamados, ou seja, todos têm oportunidade de experimentar essa ação da fé.
essas obras que a fé traz à existência. Mas poucos se fazem escolhidos, ou seja, poucos estão dispostos a pagar o preço necessário que a confiança pede. A confiança, a crença em Deus, a fé, ela pede muito de nós. Pede muito, pastora? Como assim pede muito? Pede com que ela vai pedir com que você acredite, mesmo diante de todas as circunstâncias adversas, mesmo diante de todas as barreiras, mesmo diante de tudo, ela vai pedir que você permaneça firme, permaneça ali alicerçado. Ela vai querer que você seja aprovado. E quando você é aprovado com a sua fé, que é de palavras, mas que com as suas obras, ou seja, com as suas atitudes, condizendo com as suas palavras, traz à existência aquilo que é impossível, aquilo que você talvez não possa ainda estar vendo com os seus olhos humanos, mas você já enxerga com os olhos espirituais e que você vai sim poder contemplar a glória de Deus na sua vida. Então, mostre-me a sua fé sem obras e eu mostro a minha fé através das minhas obras. Então, pare de se preocupar com os outros, com as circunstâncias e se preocupe de fato, de verdade, em fazer a vontade de Deus, em esperar por Ele, em ter confiança ali firmada em cada promessa dEle. Amém? Essa é a nossa palavra de hoje, esse é o nosso momento com Deus. Tenho certeza que Ele fala ao teu coração, assim como fala com o meu, com o de nós todos, para que possamos receber dEle cada dia mais.